pedindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes vem atrás de você como fogo, mas hoje ele vem como uma brisa leve. Hoje ele vem como uma brisa leve. Vai entregar no seu alvo. Enchei os julgados pelo amor. Quando nós vamos diante de Deus, Ele não vai olhar simplesmente as suas boas obras, o que você fez, mas Ele vai olhar o tanto que você pôde amar as pessoas. Hoje, refletindo na segunda leitura de Romanos 5, São Paulo coloca aquele povo contra a parede, falando da seguinte forma: olha, irmãos, se aparecer uma pessoa boa e justa, certamente você não terá coragem de morrer por ela, ou talvez sim, mas Jesus foi capaz de morrer por cada um de nós, sendo pecadores e miseráveis. Aí você vem me falar que não ama porque foi machucado pela pessoa. Aí você vem me falar que não consegue conviver a pessoa porque a pessoa é difícil, mas Jesus tem coragem de perdoar todos os dias. Todos os dias Ele nos perdoa. Quando o Vinícius me passou esse tema, eu fiquei meditando esses dias, perguntando o que é o amor, o que é amar as pessoas verdadeiramente. E me veio muito na memória: nós amamos um ao outro esperando coisas em troca. Infelizmente, é o que vem sendo construído em nossa mente. E não é uma conduta de um católico batizado no Espírito Santo. A conduta de um católico batizado no Espírito Santo, irmão, é saber perdoar, mesmo chorando, mesmo magoado, triste, querendo matar a pessoa. E aqui eu falo que você não é obrigado a conviver com a pessoa, mas você não pode carregar a mágoa daquela pessoa. Perdoa, tente amar, mas você não é obrigado a conviver. Mas se você carregar essa falta de amor no coração, todos os dias você vai estar bebendo um copo de veneno. É você quem está morrendo. Como eu falei, aquela pessoa não conheceu o amor de Deus. Muitos de nós conhecemos. E é através da nossa vida que aquela pessoa também pode conhecer o amor de Deus. Para que nós possamos amar. Amar e amar. Vamos cantar esse refrão e ir sentando. Santo anjo do Senhor,
Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém? Amém. Misericórdia. Amém? Amém. Amém. Quem trouxe a sua palavra, aquele católico que está preparado para a segunda vinda do Senhor, pega comigo em 1 João, no versículo 3, no capítulo 3, a partir do versículo 13. 1 João vai estar lá no finalzinho. Quem está com a Bíblia Ave Maria, a página é 1551, e pergunta para o amado que está do seu lado. Fala com ele assim: ô lindona, ô lindão. Fala com ele: ô lindona, ô lindão. Cadê a sua Bíblia? Eu pergunto para ele de novo: cadê a sua Bíblia? Você veio na tardezinha com Cristo, mas não trouxe sua Bíblia. Acharam todo mundo? 1 João, capítulo 3, versículo 3 em diante. O tema para nós é: o amor de Cristo em nós tem que ser passado adiante. Fala para quem está do seu lado: o amor de Cristo em você, tem que ser passado adiante. Fala para a Duda que ela não falou: o amor de Cristo em você, o amor de Cristo tem que ser passado adiante. Acharam todo mundo? Capítulo 3, versículo 13 adiante. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Nisto temos conhecido o amor, Jesus deu sua vida por nós. Também nós, outros, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nisso é que conheceremos se somos de verdade e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. Caso a nossa consciência nos censure, pois Deus é maior do que a nossa consciência e conhece todas as coisas. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censure, temos confiança diante de Deus, e tudo o que lhe pedimos receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Eis o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros como ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É isto que reconhecemos, que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. A palavra que estamos diante dela, de 1 João, é uma carta de São João, discípulo amado. Se pudéssemos dar um nome para São João, chamaremos ele de o discípulo do amor, porque São João é quem conheceu verdadeiramente o amor. São João, ele, depois que ele foi para a ilha de Patmos, já velho, ele vai escrever as revelações do Apocalipse, mas também vai escrever essa carta. Talvez ali ele já estava na comunidade de Éfeso, alguma coisa do tipo, ali já é o ano 85 depois de Cristo. Ali São João, ele já não tem mais o mesmo vigor de sempre. Ele não é aquele rapaz de 19 para 20 anos que Jesus chamou e ele largou seu pai das redes e começou a seguir. Ele não é mais o mesmo rapaz com o mesmo vigor físico, em que ele ia atrás das almas, pregava, curava, ensinava. Ele não é mais o mesmo que via Jesus dentro da sinagoga pregando. São João já não é mais aquele rapaz que estava sentado ao lado de Jesus na Santa Ceia, em que ele reclina a sua cabeça nos peitos de Jesus. São João já não é mais aquele mesmo que estava na cruz com Cristo. Ele já é um homem velho, já meio quase que ficando cego. Ele é o último dos discípulos vivos. Todos foram martirizados, todos foram mortos, a pedradas, a espadas, crucificados, e ele foi exilado. Então, quando São João, ele sendo o último discípulo vivo,
Vai dizer alguns historiadores que antes da sua morte, ele é levado ali para Jerusalém ou para Roma, se eu não me engano, e ele fica sentado numa cadeira. E ali ele está cego e babando, porque ele já é um idoso, já é velho. E aquilo, ele era como uma atração, porque ele era o último discípulo vivo de Jesus. Então, eles vão falar que as pessoas passavam em frente a ele para ver o último discípulo vivo. A única coisa que ele falava: filhinhos, amemos uns aos outros. São João já não pregava, a pregação dele era essa: filhinhos, amemos uns aos outros, porque ele entendeu que sem o amor ninguém vai adiante. Ele entendeu que sem o amor ninguém pudesse crescer na fé, porque ele andou com o amor que é Jesus Cristo. E ele andando com o amor que é Jesus Cristo, eu imagino que ele sendo o mais jovem, o menos experiente, aquele que era apegado com Cristo, eles vão falar que São João ainda era virgem. São João não teve relação com ninguém. São João, ele carregava uma pureza no seu coração, e ele olhava os passos de Cristo imaginando que eu quero ser o segundo Cristo. Assim como Paulo falou: não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E São João era esse rapaz que seguiu os passos do Mestre. São João é esse rapaz que seguiu os gestos que Jesus fazia. Foi isso que manteve ele de pé até o final da sua morte, porque ele teve todos os meios para negociar a fé. Ali, quando o imperador olha para João, fala assim: João, você já está velho, abandona a sua fé e você vai ficar em paz, os seus já morreram. E ele não nega, é jogado num óleo fervendo. Eles vão falar que São João sai de dentro do óleo vivo. Então o que eles fazem? Manda para a ilha, porque São João, no meio deles, ali para o imperador, ele é uma ameaça, porque ele continuaria pregando o evangelho. Mas só que o imperador ainda não entendeu que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, irmão, nada faz com que ela abandone a fé, nem a perseguição, nem a luta, nem o caldeirão de óleo fervente. E São João, ele é esse menino, esse rapaz que meditava. Neste momento ele é velho, mas a sua alma é jovem. Neste momento ele é um idoso, mas não esquece dos mandamentos de Jesus Cristo, principalmente o mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. São João, ele tinha saudade de Jesus. Ele tinha saudade dos encontros com mestres de antigamente. Ele tinha saudade do convívio com os discípulos. Mas só que São João, ele viu muita coisa. Uma das coisas que São João viu é Jesus sendo traído por um dos seus, Judas Iscariotes. Eles vão para o Horto das Oliveiras. Judas vem homens armados, e Judas fala: olha, aquele que eu beijar o rosto é o Messias. A palavra fala que Judas vem na madrugada e olha para Jesus e beija. A reação de Jesus é: meu amigo. Jesus chama Judas de amigo diante de uma traição. Jesus tinha todos os direitos, os deveres, assim como nós temos, de quê? De dar um soco na cara dele, de falar: você é falso. Não, amigo. Mesmo ele tendo traído Jesus, ele ainda tinha uma chance de ser salvo. Então ele nega. São João vê isso tudo. São João vai ver que Jesus era rodeado de pessoas, multidões. Jesus era rodeado dos seus discípulos, com eles, quando tudo estava bem. Mas na cruz está São João e sua mãe, algumas mulheres e Maria Madalena. Cadê Pedro? Cadê Mateus? Cadê Filipe, Bartolomeu? Cadê aqueles que falavam que ia até o fim com ele? Se acovardaram por medo. E mesmo assim Jesus o amou. Nós olhamos Jesus saindo lá de dentro, onde ele estava sendo julgado pelo rei Herodes. E quando ele vai sair lá da madrugada, já o tanto que ele apanhou, a palavra fala que Pedro olha para ele. Pedro já tinha negado 3 vezes. E quando Pedro olha para Jesus desfigurado, e Jesus olha de volta para ele, Pedro entendeu a mensagem. Qual era a mensagem? Só no olhar de Jesus: Pedro, você negou, eu sabia que você ia me negar, mas eu continuo te amando. A palavra fala que Pedro chorou amargamente. E Jesus é traído por aquelas pessoas que gritavam quando ele estava fazendo a entrada triunfal em Jerusalém: Hosana, Hosana. Muitas pessoas clamavam por Jesus,
Muitas pessoas receberam o milagre de Jesus, mas quando Jesus é crucificado, os mesmos gritavam: crucificam, crucificam, crucificam. E Jesus, no alto de uma cruz, como se não bastasse, ele está do lado de dois ladrões, que é Gesma e a Dimas. Gesma fala mal contra Jesus: olha, se tu é o Messias, tira-nos dessa cruz, desça daí. Enquanto Dimas falava: olha, nós fizemos tudo errado, mas ele não fez nada por merecer essa morte. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. E Jesus salva aquele homem. Jesus poderia muito bem ter falado: olha, eu estou machucado, eu estou morrendo, estou flagelado, você fez tudo de errado a vida inteira. Mas ele salvou aquele homem. Se nós falamos que somos católicos, cristãos, nós temos que seguir os passos de Cristo. Qual é os passos de Cristo? Amar. Amar assim como Ele nos ama. Amar assim como Ele nos doou. Nos ajudar o próximo sem esperar algo em troca, irmão. Nós ajudamos muitas pessoas esperando o quê? Ser bem vistos. Esperando algo em troca, em receber elogios. E não é esse o verdadeiro evangelho. Porque muitos de nós largamos tudo para seguir a Cristo, mas no principal nós falhamos, que é amar. E o que é amar ao outro? Olha para a pessoa do seu lado. Você tem coragem de morrer por essa pessoa? Não, olha para o lado, olha para essa pessoa, olha em volta e se pergunta: eu tenho coragem de morrer por essa pessoa? Eu tenho coragem de me doar por ela? Muitas vezes não. Muitas vezes não, porque é difícil, não é fácil. Então, quando nós observamos esse homem, São João falando: olha, aquele que não ama o seu próximo é um assassino. Aí nós julgamos quem mata as pessoas, aí nós matamos as pessoas com a língua, com a palavra, com gestos. A palavra reconhece essas pessoas como assassinos, e os assassinos não herdarão o reino dos céus. Imagina comigo que você faz tudo certo a vida inteira. No dia que você for julgado, Jesus vai falar: se afasta de mim, porque você não amou seu pai, não amou sua mãe, o seu irmão, o seu amigo. Ah, Senhor, mas ele me bateu na minha face e eu tive que retribuir, mas não é isso que eu mandei. Ah, Senhor, mas pisaram em mim, me xingaram, me maltrataram, me humilharam. E Jesus vai falar: mas os humilhados são exaltados. Aí nós tiramos essas coisas fora de contexto. Nós falamos assim: os humilhados serão exaltados. Não, é aquele que se humilha. É diferente. É aquele que abaixa a cabeça, como poderia retribuir com a palavra. É aquele que está na escola e ali as pessoas estão falando algo contra você, e você, para mostrar que é bonito demais, xinga a pessoa. Está tudo bem, mas no final isso pesa a balança. É isso que São João quer nos mostrar, que esse é o maior dom de todos. Igual São Paulo fala: não adianta falar a língua dos homens, falar a língua dos anjos, não adianta profetizar, não adianta ter dons de visões, se você não tem amor com o próximo, não adianta, tudo isso é anulado. Se nós não amamos o próximo. E quando nós observamos São João falando isso, e pegamos e trazemos porque a igreja ensina no catecismo que existe virtudes teologais. Repete comigo: virtudes teologais e virtudes cardeais. Virtudes cardeais: fortaleza, justiça, temperança, providência. São virtudes que nós adquirimos conforme a nossa caminhada com o Espírito Santo de Deus. Agora, as teologais estão impregnadas na sua alma, que é o que? A fé, esperança e caridade. Você já viu aquela pessoa que não é cristã, mas faz boas obras? Você já viu aquela pessoa que é pagão, é ateu, mas consegue amar o próximo? Porque isso está impregnado na nossa alma. A fé está impregnada na nossa alma. A caridade está impregnada na nossa alma. É Deus que te pegou e fundiu isso em você. Se a pessoa é um ateu, ela tem fé que Deus não existe. Se a pessoa não ama o resto do mundo, mas alguma coisa ela ama, porque isso está impregnado no ser humano.
Então, se isso já é uma marca impregnada em nós, por que nós ainda não levamos isso adiante? Por que nós ainda insistimos em não amar as pessoas como devem ser amadas? Por que nós ainda insistimos em desviar de pessoas que te pedem ajuda? Eu não vou ajudar, não é problema meu. A maior pregação que você pode fazer na sua vida é um gesto de amor. É um gesto. É igual São João fala: meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. Mais 40 minutos? Porque amar com palavras é muito fácil. Falar que ama, falar que gosta de estar junto, mas é os atos que revelam. É os atos que revelam isso para nós, quem realmente nós somos. É igual Jesus quando está pregando em outra ocasião, e os fariseus aproximam de Jesus e começam a interrogar Jesus, tentando colocá-lo à prova. Jesus, então quer dizer que o Senhor quer acabar com a lei de Moisés? Jesus fala: não, eu só quero aperfeiçoar. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas um também dos maiores mandamentos é que é amar o teu próximo como a ti mesmo. É coisa que os fariseus não faziam. E muitos de nós temos comportamento de fariseu. Porque os fariseus eram assim, a aparência de religiosos, a aparência de pessoas que viviam no templo, a aparência de homens que oravam. Eles tinham aparência de serem doutores, conhecedores, realmente eram conhecedores, mas não praticavam. E quando eles viam ali as pessoas tipo prostituta, eles viam os coletores de impostos, eles viam os leprosos, eles se desviavam dessas pessoas, porque na cabeça deles as pessoas são condenadas. Então eles pecavam no amor, não amavam. Amavam o que eles tinham, amavam o que eles poderiam receber da sociedade, mas não amavam o próximo. E aí que está o problema nosso, e não amar o próximo. E quando eu falo de amar o próximo, não é simplesmente a mãe e o pai, que é muito fácil. É amar aquele infeliz que te perturba. É amar aquele infeliz que te apunhala pelas costas. É amar aquela pessoa que fala mal de você, você sabe que ela fala mal de você. É aí que você vai ser santo. É aí que você vai ser santa. Como diz algumas frases de santos, o amor nos leva à perfeição. O amor é decisão. Amar é decisão. A medida do amor é amar sem medida. No entardecer da vida seremos julgados pelo amor. São João da Cruz repete isso. No entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Qual é a porção que nós amamos as pessoas? Qual é a porção que nós temos de amar as pessoas? Eu sei que tem coisas que acontecem no meio da sociedade que a gente fica abismado e não quer perdoar. Pessoas se matam a outra por coisas boas. Pessoas ficam presas por cometer crimes abusivos. Aí na nossa cabeça é o que? Essa pessoa merece pena de morte. Essa pessoa merece apodrecer na cadeia, ela não merece ser salva. Mas enquanto debaixo dos panos, nós escondemos o nosso pecado. Nós escondemos a nossa miséria. É como a história de Naamã. Naamã, o rei da Síria, ele andava todo coberto com as suas vestes, a sua armadura de um guerreiro. Ele era um general de guerra, à frente, mas por baixo da armadura ele era leproso, mas ninguém sabia. Porque se ele mostra as lepras, as pessoas tiravam ele de onde ele estava. Se ele mostra as lepras, as pessoas não queriam mais que ele governasse a Síria, o exército da Síria. Então o que ele fazia? Só andava de armadura, ninguém sabia, somente a esposa dele que sabia. Até que um dia uma menina, uma escrava, fala com a esposa: olha, eu vi que Naamã tem lepra, manda ele ir até Eliseu, o homem de Deus, que ele vai curar. E Naamã é curado. Naamã foi curado das suas lepras. Naamã foi limpo das suas lepras. E nós também precisamos ser limpos todos os dias das nossas lepras que carregamos por dentro da nossa alma, aonde nós escondemos de muitos, de todos. Você já pensou que aquela pessoa que você
tem raiva, não ama, você já pensou como é a vida daquela pessoa? Ou como foi? Você já se perguntou se aquela pessoa conhece o amor de Deus? Você já pensou, já se perguntou se aquela pessoa ela tem uma comunhão com Deus? Talvez não. E através de você, de cada um de nós, que aquela pessoa vai ser salva. Por incrível que pareça. Através do seu comportamento. Porque quando os seus amigos estiverem te caçoando e falando, olha, ela te xingou, ele te xingou e você não falou nada, você é isso, é aquilo, mas quando eles passarem por uma prova, a única pessoa que vai poder ajudar eles são vocês. Porque eles reconhecem a face de Cristo em vocês. Eles reconhecem que você segue as pegadas de Cristo deixadas sobre a face da terra. Eles reconhecem que você está junto com o amado que é Cristo. Você experimentou desse amor que é Cristo. Então, irmãos, eu peço a vocês, peça ao Espírito Santo o dom da caridade, o dom do amor, para que nós possamos terminar como São João fala. Deus é maior que nossa consciência e conhece todas as coisas. Caríssimo, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus. E tudo que lhe pedimos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Eis o seu mandamento, que creamos no seu nome Jesus Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros como ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Então, se nós pecamos nos mandamentos de Cristo, nós não permanecemos em Deus. Mas eu comungo todo domingo? Não, você não permanece com Deus. Mas eu faço vigília, faço encontro? Não, você não permanece com Deus. Não, mas é difícil retribuir o amor, é difícil, mas pelo menos se esforce. Se esforce pelo menos em amar, em poder perdoar, em poder ajudar, se esforce. Porque quando nós clamamos ao Espírito Santo, não quer dizer que ele vai te tomar por inteiro ou por inteiro, não. Ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar, mas ele quer que você caminhe também. Dá o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Chegar e pedir perdão quem te machucou. Aquela pessoa que você feriu. Não, mas eu não consigo, a pessoa não aceita o meu perdão. Ora e fala com Deus, Senhor, eu perdoo aquela pessoa. É como Jesus fala, olha, antes de entrar no templo e deixar a sua oferta, se você lembrar que você tem raiva ou mágoa de alguém, volta para trás. Deixa a tua oferta onde está, volta para trás. É como nós estamos na fila da comunhão, você lembrou que machucou e feriu alguém, volta para trás, não comunga. Vai pedir perdão à pessoa. Se humilha. E hoje quem se humilha, a sociedade reconhece como um bobo, um tolo. Não é como o povo fala, você é trouxa. Não, você é muito idiota. Não, irmão, você é cristão. E nós temos que parar de ter comportamentos pagãos. Nós temos que ter comportamentos de pessoas católicas. E qual é o comportamento de uma pessoa católica batizada no Espírito Santo? Amar. Amar. E amar. Os santos que foram martirizados, eles amaram até o fim. São Policarpo, o bispo de Esmirna, pegaram São Policarpo e falou, Policarpo, você já é velho, nega Jesus Cristo. Não, eu não vou negar. São Policarpo, nós iremos te jogar para o leão. E o que ele fala? Eu quero ser um trigo na boca dos leões. Eles levam São Policarpo para a arena, amarram Policarpo e falam, nós iremos atear fogo em você. E ele fala, como eu irei negar Jesus Cristo, ele nunca me fez mal algum. E Elias incendeia o corpo de São Policarpo, por causa do amor. Os santos que foram martirizados poderiam muito bem ter falado não para Jesus, ter falado não para aqueles que o machucaram, mas ele amou. É como Santa Teresinha fala, a medida do amor é amar sem medida. São João Paulo II fala, eu esqueci o nome. Isso, o amor nos explicou tudo. Então nós temos uma missão que é o quê? Amar. Porque quando nós amamos, Deus recebe a nossa oração. E tudo que nós pedimos, Ele nos dá, a partir do que nós observamos seus mandamentos. Talvez a sua vida espiritual está travada até hoje porque você ainda tem receio de pessoas. Você tem mágoa de pessoas. Então peça ao Espírito Santo, me ajude a amar. Me ajude a suportar. Me ajude até o final. Me ajude a conseguir. E nós conseguiremos, amém? Vamos ficar de pé?
Neste momento, nós iremos fazer um momento de oração de 4 minutos, no máximo, estourando, para que nós possamos selar esse momento e sermos pessoas diferentes. Talvez você tenha vontade de cantar, vontade de pregar, vontade de fazer coisas para Deus, mas a coisa mais simples você ainda não conseguiu fazer, que é amar. Amar com som de honra. Como ele fala, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos aquele que vos persegue. Como ele fala no início da sua carta, olha, o mundo vos odeia, mas ame, pratique a caridade. Feche seus olhos neste momento. E se você se encontrou nessas palavras que foram ditas, comece a colocar essa necessidade, pedindo a Deus essa graça. Deixe o seu orgulho de lado, porque o seu orgulho pode te levar à condenação. Deixe o seu orgulho, o seu egoísmo de lado, e comece a falar: Senhor, me quebra, me dilacera, mas que eu seja uma pessoa nova, que mesmo eu tenha que perdoar os que não me amam. Vai fechando seus olhos neste momento. Vai fechando seus olhos neste momento. Vai falando com Jesus: Senhor, o maior inimigo de mim sou eu mesmo. O maior inimigo que eu tenho que enfrentar não é nem o diabo, é eu mesmo, é a minha carne. A minha carne. Como São Paulo fala: irmãos, vocês não lutam contra homens de carne e sangue, vocês lutam contra potestades malignas. Não são contra as pessoas a nossa luta, é contra o demônio. Mas a maior luta que você tem que enfrentar é você se olhar no espelho e falar: o maior inimigo sou eu mesmo. Sou eu, miserável, pecador. Porque o Satanás, ele não te obriga a fazer nada, ele te apresenta e você vai. Neste momento, com os olhos fechados, imagine que tem um espelho diante de você e fala: Senhor, eu luto contra mim todos os dias, me ajuda a me vencer. Porque nós falamos: Senhor, eu quero lutar contra o demônio, mas você não consegue lutar contra você. Então neste momento vai pedindo a Deus essa graça: eu quero lutar contra mim, contra as minhas vontades, principalmente contra o meu orgulho. Contra o meu orgulho, que falei mal das pessoas, que xinguei a pessoa que me xingou, e eu não poderia sair por baixo, porque senão eu vou ficar mal visto na escola. Irmão, você é católico, você vai ficar mal visto de qualquer maneira. De qualquer maneira o mundo vai te confrontar, seja de uma forma ou de outra. Mas se ele for para nos confrontar, que ele nos confronta com a nossa honra, nossa integridade. Em falar: você me xingou, você me machucou, sim, mas eu te perdoo, segue em paz. Você não é obrigado por viver com pessoas, mas segue sua vida e peça a Deus: me ajude a lutar contra mim. Aquele que limpa as chagas, ao
Você luta contra você luta contra os seus temperamentos, porque você deseja a Deus. Deseja a Deus fortemente todos os dias da sua vida. Não se permita essas coisas tirar você dele. Porque Ele te ama. Deus nos ama. Você pode pisar na bola com Deus 100 vezes por dia, Ele vai continuar te amando. Mas basta uma pessoa pisar a bola com nós, que nós paramos de amar a pessoa, irmão. Não pode ser jeito, não podemos ser dessa forma. Então nós somos chamados a lutar contra nós, a lutar verdadeiramente contra nós, a lutar contra o nosso egoísmo. Se humilha, irmão, se for preciso. Se humilha se for preciso, mas saia de cabeça erguida. Porque Deus, Ele colocou isso em nós, o amor, a caridade. É uma virtude impregnada na nossa alma. Impregnada na nossa alma. Que você possa cantar esse refrão de novo, mas com vontade, falando mesmo que vai perdoar as pessoas, vai amar. Não é fácil, mas vai conseguir amar. Neste momento, estende suas mãos em braço. Estende suas mãos lá para cima e começa a falar: luto contra mim. Luto contra mim, Senhor, contra os meus desejos. Não é porque eu sou bom, é porque eu desejo a Ti. Porque se dependesse de mim, Senhor, eu voltava para o pecado. Se dependesse de mim, Senhor, eu até matava aquela pessoa, mas eu luto contra mim porque desejo a Ti, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem a solução de todas as coisas. Eu sei que o Senhor tem a solução de todas as coisas que eu tenho passado. Eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. E se nós queremos experimentar, irmão, o sobrenatural de Deus, tem que haver uma decisão em nossa alma. Qual é a decisão? Amar. Amar. Amar sem limites, sem medidas. Como Jesus se entregou por nós, Ele espera também que nós nos entregamos pelo outro. Porque a conversão do outro vai vir através de você. Através de você, meu irmão. Vai falando com o Senhor: eu luto, Senhor, contra mim. Eu quero lutar contra mim. Até hoje eu mesmo me venci. Até hoje a minha carne tem vencido. Até hoje, Senhor, eu não tenho ouvido a Tua voz. Mas a partir de hoje eu quero lutar contra mim. Contra mim com todas as forças. Como São João fala, o céu é dos violentos. Os violentos que vai contra a própria vontade. Os violentos que têm coragem de amar até o final as pessoas. Os violentos que têm coragem de amar aquele que te machucou. Isso é ser violento, irmão. Isso é ser violento no Evangelho. Porque ser violento com palavras é muito fácil, mas com atos é difícil. Então nós somos chamados a ser violentos com atitudes. A partir de hoje, atitudes. A partir de hoje, irmão, proclama para o Senhor: luto contra mim, pois eu desejo a Ti. Canta esse refrão. Contra mim, pois desejo a Ti. Pois desejo a Ti. Pois desejo a Ti. Isso, irmão, proclama para o mundo: você luta contra você. Luto contra mim, pois desejo a Ti. Pois desejo a Ti. Para finalizar, irmão, luto contra mim. Luto contra mim, pois desejo a Ti. Pois desejo a Ti. Pois desejo a Ti. Pois desejo a Ti. Luto contra mim, faz a sua alma entender isso. Luto contra mim, pois desejo a Ti. Pois desejo a Ti. Só as mãos, luta contra mim. Só as mãos. Canta, canta, luto contra mim. Luto contra mim, pois desejo a Ti. Pois desejo a Ti. Pois desejo a Ti. Pois desejo a Ti. Mais uma vez, luto contra mim, luto contra mim. Luto contra mim. Quando você estiver prestes a pecar, você vai se lembrar dessa canção. Desejo a Ti. Quando a oportunidade aparecer, você vai se lembrar dessa canção. Amém? Amém. Quando te faltar caridade, lembre-se desse refrão. Se você já esqueceu tudo que eu falei, lembre-se desse refrão. Luto contra mim. Quando alguém me faz raiva, eu tenho vontade de matar a pessoa, porque a gente é humano, né? Eu lembro do que Paulo fala: a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, é contra o que está com ele, é o mal que habita nele.
E se o mal habita nele, você retribui com o mal, você está fazendo o quê? Quem habita em você é o mal. E 1 São João também, capítulo 3, versículo 16, se eu não me engano, ele vai falar a mesma coisa. O bem que habita em nós é maior do que o que está no mundo. O Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo, que é o Espírito maligno. Então que nós possamos fazer diferente a partir de hoje. Não sermos fariseus, mas sermos católicos, avivados do Espírito Santo. Amém? Amém! Amém!